Eu costumo nomear como Onde Mexe Aparece uma das minhas participações aqui, quando se mostra, né, que às vezes em atividades que a gente nem imagina, sempre tem alguma safadeza. E é sobre isso que eu quero conversar com o Cláudio Humberto. O que foi detectado dessa vez dentro dessa série Onde Mexe Aparece, hein? É verdade, Zé Paulo. O Brasil precisa ser estudado, mas assim, com certeza a inteligência do Dr. Schuller vai nos ajudar a compreender. O Brasil tinha que ser estudado, né? Temos um país imenso, né? Os dados são sempre superlativos, mas são coisas assim. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, do TCU, detectou, minha gente, 1 milhão de fraudes contra o Tesouro Nacional. 1 milhão, alguma coisa próxima de 1 milhão de brasileiros fraudando o Tesouro Nacional por meio de recebimento ilegal de aposentadorias, Bolsa Família, seguro-desemprego e outros benefícios, né? Milhares deles, né? Dezenas de milhares de benefícios aos quais as pessoas se habilitam, conseguem de alguma maneira burlar, ou com cumplicidade ou não, mas ou apresentando documentos falsos, etc., burlar as regras vigentes, a legislação, e ficam tomando dinheiro público de maneira absolutamente ilegal, né? E quando não fazem também, eu tenho muitos casos de acúmulo. Isso envolve Bolsa Família, né? Isso envolve INSS, seguro-desemprego e etc. O TCU deu um prazo, né? O TCU sempre muito paciente, né? Deu um prazo longo de 2 meses, que varia entre 2 meses e 1 ano, para que INSS, enfim, as autoridades que cuidam de Bolsa Família, de seguro-desemprego, etc. e tal, deem uma explicação para isso. 1 milhão de pessoas, é uma espécie de quadrilhão do milhão. Como explicar isso, hein, minha gente? Olha, Schiller, com a palavra. Olha, o Cláudio colocou um tema aí. Primeiro, assim, uma observação mais geral, quer dizer, a gente fala da grande corrupção, não é? Dos escândalos de bilhões, às vezes bilhões, Petrobras, enfim, fundos de pensão, BNDES, etc. Mas o fato é que você tem a pequena corrupção. Aliás, isso é um tema de estudo hoje na economia, né? Eu gosto muito de estudar o Dan Ariely, que, aliás, tem uma coluna aqui no Brasil, é um economista de comportamento, vamos dizer assim, um psicólogo que estuda esse tipo de coisa, que é o pequeno delito. Não é? Às vezes é o mesmo cidadão que está na internet, não é? Criticando os políticos, criticando a corrupção, etc., mas ele está fazendo uma pequena fraude no ISS, ele não informa se tem outra fonte de renda, pega a pensão, não casa formalmente, então faz, né, uma filha eternamente solteira, e etc, etc. Não comunica outra fonte de renda, recebe o Bolsa Família, às vezes negocia para não ter a carteira de trabalho, continua trabalhando no informal e pega o benefício do governo, acumula benefícios. Enfim, esse é um pente fino que o governo tem que fazer o tempo inteiro. Às vezes é difícil fiscalizar, muitas vezes é emprego sazonal, a pessoa tem emprego, depois perde emprego, daí tem outra fonte de renda, depois deixa de ter. Há um 40% da economia informal, quer dizer, é difícil muitas vezes detectar isso. O Ministério, desde a época do governo Temer, eu conversava muito com o ministro Osmar Terra, que era o ministro já da área social do governo Temer e continua agora no Ministério da Cidadania. Eles fizeram lá um pente fino enorme, não é? Na época tinha um ganho aí muito grande para o Tesouro do país em relação ao Bolsa Família, não é? Agora isso tem que ser feito permanentemente, pente fino o tempo inteiro, porque ao invés do indivíduo recebe o Bolsa Família, mas passa 3, 4 anos, ele se recoloca no mercado de trabalho, não é? E aí o Estado, o governo, o sistema chamado SUAS, né, o Sistema Único da Assistência Social, não detecta isso, ele continua recebendo benefício. Então, em boa hora o TCU, acho que faz esse levantamento, é importante que o governo haja rápido, não é? Porque entre nós é muito dinheiro isso. Bolsa Família, nós estamos falando de mais de 30 bilhões. Benefício de prestação continuada, mais de 50 bilhões. Não é? Quer dizer, o Brasil é um país que tem generosos programas sociais, aliás, elogiados internacionalmente, e esse tipo de fraude acaba desacreditando esses programas. É um horror, né? Tem gente que, funcionário público, por exemplo, é um fenômeno aqui do Distrito Federal, o funcionário morre e aquilo de alguma maneira não é informado às autoridades, né, às autoridades pagadoras, e as famílias ficam recebendo durante anos aquela grana.
né? E é impressionante, certamente são as pessoas que vão para a rua protestar contra a corrupção dos ladrões que nos representam Agora, na política. Vocês acham que uma coisa alimenta a outra? Schiller, Cláudio, Zé Paulo, Thaís, ouvintes, internautas, porque na violência teve a teoria de Nova York da janela quebrada do ex-prefeito Giuliani, né? Então, se você arruma o pequeno problema, se você evita o pequeno delito, consequentemente será mais fácil impedir que os grandes crimes, que os grandes delitos sejam cometidos também. As pessoas ficarão inibidas, né? Ao consertar a janela quebrada o mais rápido possível, em tese as pessoas ficarão inibidas de quebrar novas janelas, de cometer outros crimes potencialmente mais graves. Dá para fazer essa relação também em caso de corrupção? Olha, esse é o grande tema, né? O Dan Ariely vai por aí. Ele diz assim, o pequeno crime, por que ele é muito grave? Primeiro porque ele é difícil de detectar, né? Ele é mais invisível. Segundo que ninguém dá bola muito, porque se você punir 1, 2, 100 ou 1000 pequenos delitos, o resultado para o Tesouro Nacional, para a economia, para o governo, etc., é muito pequeno. É marginal, né? É marginal. Então, agora, o conjunto de todos os pequenos delitos é um custo enorme para o país. São bilhões e bilhões que são tirados de pessoas muito pobres, né? Então, tem também o efeito de demonstração, né? Quer dizer, o delito é pequeno, mas se há punição, com toda certeza aquilo ali vai inibir não apenas o cometimento daquele delito pequeno, mas também outros maiores, né? Eu acho que a impunidade no pequeno delito acaba refletindo, sim, eu acho que sim, enfim, nos delitos maiores, dos delitos E eu já discordo de vocês. Eu acho que o exemplo vem de cima. Não vindo de cima, embaixo é que você não vai esperar nada. Só para dar um complemento aqui, o que o Rafael falou, lá em Nova York, o Bratton era uma espécie de secretário de segurança do Rudolph Giuliani. Ele ficou anos e anos limpando os vagões do metrô de pichação, não é? E ele punia exemplarmente quem pulava catraca. Ele chegou a botar assim, uma espécie de vagão com uma delegacia móvel dentro do metrô de Nova York para autuar pequenos cometedores de delito, não é? Impondo o seguinte, aqui tem regra, aqui ninguém vai pichar, não vai pular catraca, não vai botar aquela colinha que eles botavam ali no buraquinho que botava o chiclete, sei lá, que botava ali no lugar que coloca a moeda ou a ficha do metrô, etc. E aquilo foi resolvendo, porque criou exatamente... Por quê? Porque o ambiente comunica. Se você percebe que está cheio de janela quebrada, que o sistema é vulnerável, que está cheio de gente fraudando, o cara que não frauda se pergunta, bom, só eu sou trouxa? Quer dizer, está todo mundo fraudando e eu não vou fraudar? Então Aliás, aqui nós temos esse exemplo do metrô, né? O metrô sempre foi respeitado aqui, né? Exatamente. Aí não tem janela quebrada, né? É a coerção ostensiva, né? Eu me lembro, o Cláudio de Brasília lembra disso, quando Brasília foi a primeira cidade a instituir a faixa de pedestre, né? Sem estar ligada a um semáforo de trânsito. E quando começou, a polícia do Distrito Federal colocou um policial em cada faixa de pedestre que foi pintada nas ruas. Lembra, Cláudio, disso? E foi um sucesso, quer dizer, foi um sucesso. Foi um sucesso primeiro porque tinha um policial em cada faixa. Então, se você não parar... Isso no começo, né? No começo, mas pegou, né? Mas pegou, as pessoas tinham orgulho de obedecer essa coisa. Você sabe, né? Cláudio, que essa quando regra. eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu vim para cá em 2003, eu fui batida na traseira do meu carro várias vezes, porque eu parava o carro na faixa. E meu carro tinha placa de Brasília. Eu não só era xingada, porque quem bate atrás tem a razão. culpa, né? Então, eu não tinha responsabilidade. Então, além de ser xingada porque bateu o carro, eu era xingada porque eu era de Brasília. Mas é o tipo da coisa... Falar isso por causa do que você disse do vagão delegacia no metrô, que é essa coerção ostensiva e que a gente não tem nem estrutura para fazer isso, né? No caso da... Já um amigo meu do Rio de Janeiro, jornalista, Silvio Guedes, me disse que essa regra da faixa de pedestre em cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, ia ser uma tragédia, porque ia virar ponto de assalto, né? Um assaltante dava sinal, o carro parava e o outro, então, assaltaria, né? Enfim, é aquela coisa que a gente sempre conversa, o Brasil merece mesmo ser estudado a fundo. O Brasil, Cláudio, o Brasil é um caso de estudo, não é? Tem um texto do Eduardo Jané da Fonseca que fala o paradoxo do brasileiro. O paradoxo é o seguinte, todo mundo se acha muito ético no Brasil,
mas todo mundo acha que o país ou que os outros não são éticos. Então a conta nunca fecha. O caso, para mim, mais clássico é o Rio de Janeiro. Eu morei 3 anos no Rio, gosto muito, aliás, do Rio de Janeiro, mas lá tem um problema de confusão no trânsito, muita gente bebia, tinha muito acidente. Criaram a lei seca, a lei da lei seca. Então tinha barreiras punindo, tolerância zero, não podia beber nada e tal. E todo mundo apoiava. Eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro que não apoiava a lei seca. Só que tinha uma coisa chamada Twitter da lei seca. Todo mundo usava o Twitter da lei seca para avisar onde é que tinha as barreiras. Então a mesma pessoa que apoiava a lei seca, que achava bom, que achava um absurdo beber no trânsito, usava o tal do Twitter da lei seca. Vai entender, como dizia o Tom Jobim, né? Esse país não é para principiante.